Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão solicitada no exame de admissão ao magistério do município de Duque de Caxias. Tá? É uma questão que envolve conhecimento de equações do segundo grau. Tá? Antes de nós atacarmos o problema, vamos lembrar de uma coisa. Tá? Toda a equação do segundo grau, ela necessariamente se apresenta na forma, desde que seja completa, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde esse a, esse b e esse c são números reais, são constantes. E o a tem que ser diferente de zero, porque senão a equação é evidente, deixa de ser de segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. Bom, esse termo que a gente representa, o B2 menos 4AC, que nós representamos pela letra delta, ele é chamado de discriminante da equação. Hoje, já virou um sinônimo, né? Já virou um sinônimo. Quando se fala em delta, B2 menos 4AC é o delta, é o delta, é o delta. Não, é o discriminante da equação do segundo grau, que é representado pela letra delta, tá? Mas, na verdade, ele é o discriminante da equação. O que significa dizer isso? Que ele é o discriminante da equação? É exatamente porque é ele que diz, né, como são as raízes dessa equação. É ele que discrimina, é ele que diz como elas são. Por isso ele recebe o nome de discriminante. Tá? Bom, e para isso nós temos três situações que nós vamos lembrar aqui. Tá? Que são exatamente as três possibilidades de um número ser real, o número real, né? O número real ele pode ser positivo, ele pode ser nulo, ou ele pode ser negativo. São as três possibilidades que nós temos para um número real, tá? Quando esse discriminante é positivo, significa que a equação ela apresenta duas raízes reais e distintas, desiguais, tá? Diferentes. Isso quando o discriminante for o quê? Maior que zero, for positivo. Sinônimo de maior que zero é positivo. Quando eu digo que o número é positivo, eu estou dizendo que ele é maior que zero. Tá? Quando delta é igual a zero, nós temos duas raízes reais e iguais. Elas têm o mesmo valor. Por isso a gente pode dizer que também a equação tem uma raiz dupla, tá? Porque as duas são idênticas, são iguais. E quando delta é menor que zero, é negativo, tá? Aí, gente, tem que tomar cuidado porque muitos livros falam, não tem raízes. Não tem raízes. Não, não é bem assim. Não tem raízes reais, tá? Possui raízes sim. Só que as raízes são complexas. Elas não são reais. Não tem raízes reais. Não esquecer que ela tem raízes, só que elas são raízes complexas. Né? É um outro conjunto. Não é mais o conjunto dos reais. Tá? Então, esta é a teoria que a gente precisa para resolver o
a questão proposta. O que ele pede para a gente? Ele pede o menor valor inteiro de K para o qual a equação não apresenta raízes reais. Então, repare, você está nessa situação aqui, ó. Você precisa que o discriminante seja menor que zero, que o discriminante seja negativo. Tá? Então, vamos aqui no cantinho achar esse discriminante. Quem é o discriminante? É o b ao quadrado, é o 8 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é k. Então, logo, o nosso discriminante vai ser 64, que é o quadrado de 8, 8 vezes 8, menos 4k. Ah? O que a gente precisa? O que a gente necessita? Que esse discriminante seja menor que zero, que ele seja negativo. Então você vai cair naquela desigualdade, naquela inequação do primeiro grau. Tá? Jogando 64 para o outro lado, eu vou ter, passando para o outro lado, menos 4k menor que menos 64. Multiplicando por menos 1, não esqueça, né, que além de trocar os sinais, eu sou obrigado a inverter o sentido da desigualdade. Quando eu multiplico ou divido uma desigualdade por uma quantidade negativa, além de mudar os sinais dos termos, eu sou obrigado a inverter o sentido. Então, o sentido que era menor passa a ser o quê? Passa a ser maior. Então, daí você tira que K tem que ser maior que 64 sobre 4. K tem que ser maior que 16. K precisa ser maior que 16. Então, se você tiver um K que seja maior que 16, essa minha equação não apresentará raízes reais. Então a pergunta dele é a seguinte: qual é o menor valor inteiro de K? Ó, K poderia ser 17. Inteiro, tá, gente? Ele está pedindo inteiro. Então 17, 18, 19, né? Uma série. Como ele está pedindo o menor, óbvio que o menor terá que ser o quê? 17. Então a opção correta é a letra C. Tá? Então, minha gente, eu espero que tenha ficado bem clara a explicação para vocês, tá? Que vocês tenham entendido, que estejam gostando dos nossos vídeos, tá? Sugiro, né? Solicito que divulguem para os seus colegas, seus amigos na escola e tal. E continuem, assinem nosso canal no YouTube e continuem a nos dar aquela força, né? Porque o Intermate vem crescendo dia a dia para a nossa felicidade. Tá bom? Um abraço, até a próxima.